Hoje nós vamos terminar um dos capítulos mais lindos das Escrituras Sagradas, né? Que é o capítulo 8, capítulo do Ministério do Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre a obra completa de Jesus Cristo. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Vamos ler aqui do verso 31 ao 39. Diz assim as Escrituras Sagradas: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele gratuitamente todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor de ti enfrentamos a morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu fico imaginando que mente humana poderia ter escrito esses versos. Que mente humana poderia fazer essas afirmações? Nenhuma mente humana teria condição de fazer essas afirmações, se o próprio Deus, na pessoa do seu Espírito, não as revelasse. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta magnífica, maravilhosa. Essas verdades espirituais tão fantásticas, que nenhuma mente humana tem condições de perceber, foi dita pelo próprio Espírito Santo. E nós vemos aqui nesse verso 32, 33, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele gratuitamente todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Nós falamos nas duas últimas mensagens sobre a justificação, o que ela significa. Mas aqui você está vendo a síntese do plano de Deus elaborado antes da fundação do mundo. Paulo está recebendo essa afirmação aqui, essa revelação. Não tem mente humana que teria como escrever isso, irmãos. E o que a gente deduz é como Deus nos ama. E o que ele quer fazer-nos conforme a imagem de Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, para isso, o próprio Cristo teve que vencer esse poder terrível chamado pecado, que não tem mais domínio sobre nós. Mas, infelizmente, a nossa natureza ama pecar, né? A nossa natureza está viva, então muitas vezes a gente passa por situações difíceis, passa por açoites, passa por correções que às vezes o próprio Senhor permite que aconteça para que o Espírito Santo vá implantando em nós a imagem de Cristo. E esse 32, verso 32, ele mostra a doutrina maravilhosa da expiação de pecados, que começou lá no Antigo Testamento, quando eram símbolos, né? Aquele cordeiro era imolado para tirar o pecado do povo, para que o pecado do povo fosse perdoado. E esse verso 32 eu considero uma das declarações mais reconfortantes das Escrituras Sagradas. Deus não poupou o próprio Filho. Mas isso mostra para a gente que Deus não vai parar até nos levar à glorificação. O verso 33, que fala sobre a nossa justificação, quem nos condenará? Aquilo que nós conversamos nas duas últimas mensagens, justificação é um estado espiritual. É um cancelamento de todas as dívidas que existiam contra nós, que foram perdoadas. Não cabe mais acusação. Não há mais lugar para que a nossa mente fique remoendo culpas e trazendo tanto sofrimento para a nossa vida, tanta prisão mental para a nossa vida. Então, o que importa para nós
é isso que o apóstolo Paulo sempre está falando nas suas cartas, é que nós devemos conhecer Jesus, devemos conhecer o Evangelho, para que a gente não fique debaixo de nenhum tipo de jugo, principalmente o jugo humano. Está falando quem vai intentar contra os escolhidos de Deus. Nós fomos separados, irmão, desde o ventre da nossa mãe, por Deus. Então, reparem, isso independe da minha fé, porque a minha fé é muito falha. Senão a obra de Deus ficaria incompleta, né, se dependesse de nós. Não é uma obra nossa, é uma obra de Deus. Até a fé é um dom, é um presente que Deus nos deu. E Deus vai completar essa obra em nós. Vai concluir essa obra em nós, custe o que custar. No verso 34, olha que coisa fantástica que o apóstolo nos traz. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Direita, Cristo está à direita. Direita é uma posição de autoridade e poder. E a Bíblia fala mais em Efésios que eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais. O meu espírito está com Ele. E eu só posso entender isso por meio da fé. A fé é algo sobrenatural, né? Eu só posso entender dessa forma. O cristianismo é algo sobrenatural, senão ele vira algo filosófico. Quando você tira o sobrenatural da fé, vira pura filosofia. E diz mais, vem nesse capítulo 8, vinha dizendo que nós temos dois intercessores. Cristo, que está à direita de Deus, intercede por nós, e o Espírito Santo, que está em nós, intercede por nós e nos ajuda a orar, nos ajuda a fazer as petições diante do Pai. Então, irmãos, essas verdades são fantásticas, são essas verdades que a reforma protestante resgatou. Por meio de Deus levantou Lutero, Deus levantou Calvino, Deus levantou Zwinglio, levantou os puritanos no século XVII para mostrar para nós, irmãos, que essa é a verdade. A verdade do Evangelho que diz que eu sou um pecador, eu sou mau na minha essência, certo? Mas Deus me justificou em Cristo. A minha fé se baseia no que Ele fez no meu lugar. Essa é a chave de tudo, irmãos. É a chave de tudo. Cristo fez tudo por mim. E tudo que eu tenho, tudo que eu preciso para viver nesse mundo, eu recebo dele. Qualquer luta que eu passar, qualquer dificuldade que eu passar, por mais que eu venha sofrer com isso, eu sairei vencedor. Por quê? Porque eu estou em Cristo. O Espírito Santo está trazendo os atributos de Cristo, do caráter de Cristo em nós. O caráter de Cristo fala sobre retidão, fala sobre santidade, fala sobre fidelidade. Marcas do caráter de Deus, né, que o próprio Cristo tinha, que estão sendo implantadas em nós. A justiça de Deus, a intolerância que Ele tem para com relação ao pecado. A sua justiça exigia que nós fôssemos completamente perdoados. Senão a gente ficaria debaixo da ira de Deus. Então a morte de Cristo, ela foi a causa da nossa justificação e a sua ressurreição. Isso é a coisa mais linda, é a prova que nós fomos aceitos por Deus. Deus proclamou aos céus e proclamou em todo o universo que está satisfeito com a obra de Jesus Cristo. Por quê? Porque todas as exigências da lei de Moisés, da lei que Deus deu a Moisés, foram cumpridas em Cristo. Não tem mais nada a ser feito, irmãos. Não preciso mais fazer sacrifícios para me livrar da culpa. Né? Certa vez eu vi um testemunho, acho que eu já comentei nesses vídeos que eu já fiz, um testemunho de uma pregação do pastor Ed René, onde ele conta um caso extremamente triste, mas muito comum, nessa grande igreja que tem no Brasil, que tem até partido político do Centrão, né? Uma igreja muito forte, etc. Enfim, ela tem uma mensagem de que se você não recebe, porque você não teve fé suficiente, o que é uma grande mentira. Enfim, e conta-se o caso, o Ed René testemunhou isso, que uma senhora, o pai estava muito doente, estava em cadeira de roda, quase à morte, foram nessa igreja e foi dito para eles que eles teriam que fazer um sacrifício
Teriam que vender a casa, teriam que vender bens e ofertar para que o pai recebesse a cura. O que aconteceu? A mãe quis fazer isso tudo, mas a filha não permitiu. Não, não, mãe. Jesus já fez tudo que é necessário. Se nós tivermos que passar por essa dor, por esse sofrimento, a gente tem que passar, a gente não precisa fazer mais nada. E foi difícil convencer a mãe. O que aconteceu? Pouco tempo depois, o pai veio a falecer. E a mãe começou a culpar a filha. Ué, por que você não quis vender o carro, não quis vender a casa e ofertar na igreja? Olha como a mente das pessoas é manipulada por falsos ensinos, pelo desconhecimento da doutrina, irmãos. Isso mostra que muita gente quer nos culpar, muita gente quer condenar a gente por causa do nosso passado. Tem pessoas que não se conformam com a nossa conversão. Eu não acredito que você mudou, não, você não. Nós enfrentaremos sempre detratores, inimigos, espíritos malignos que usam pessoas para nos atacar. Mas todas as acusações irão fracassar. Por quê? Porque eu morri e ressuscitei com Cristo. A ressurreição de Jesus derrotou o pecado, derrotou a Satanás, derrotou o poder da lei, né? Derrotou a morte e derrotou o inferno. É uma gloriosa declaração de vitória, irmãos. E Cristo é o cabeça, e eu sou parte do corpo de Cristo. Ele é a videira verdadeira, eu sou o ramo. Tudo o que acontece com ele, eu pela fé recebo. Se não fosse a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã, completamente vã. E ainda estaríamos debaixo da escravidão do império das trevas, onde nós fomos resgatados. Cristo iniciou o reino de Deus, irmãos, libertando-nos do jugo de Satanás. Muitas organizações filosóficas e místicas, como a Rosa Cruz, maçonaria, não crê que existe a pessoa de Satanás. A psicologia, por sua vez, entende que é superstição, né? Que é fanatismo, mas Jesus mostrou para nós que ele tem cara e tem endereço e que ele domina este mundo. Agora, quando Cristo sentou à direita de Deus, esse poder foi arrancado do diabo. E ele tem o controle sobre todo o universo. Está numa posição de autoridade. Toda a autoridade sobre céus e terra me foi dada. O próprio Jesus declara isso. Hebreus 1, Filipenses 2 diz que todo joelho vai se dobrar. Por mais que os homens deixem impune, a gente fica tão horrorizado, né? De ver tantos senadores, deputados que poderiam estar atrás das grades, estão aí impunes, usando o dinheiro do povo de forma ilícita, né? Vemos aí essas organizações criminosas, esses cartéis, controlando áreas do judiciário, controlando áreas da política. Todas essas pessoas ficarão de joelho diante de Cristo e vão ter que confessá-lo que Ele é o Senhor. Sabe por quê? Que não há mais nada a ser feito. Toda a obra já foi completada. É uma obra perfeita. Verso 34. Olha que coisa linda fala aqui. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, está à direita de Deus e também intercede por nós. É uma coisa linda esse verso, irmão. É linda, lindo. Quem nos condenará? Efésios capítulo 1 diz que o incomparável poder de Deus está sobre nós. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou, que nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, o poder de Deus está sobre nós, irmãos. Nós pertencemos ao Pai. E Jesus é o nosso representante diante de Deus. É o nosso mediador, né? É a cabeça do corpo. E ele usa a sua autoridade em nosso benefício. A salvação está sendo completada por meio do Espírito Santo que ele mesmo enviou para a nossa santificação. Para que a gente pareça cada vez mais com ele quando ele voltar. Então o que eu tenho que fazer? Só tem uma coisa que eu tenho que fazer: descansar nele. Pode vir o que vier, irmãos. Né? Pode vir angústia, pode vir doenças, pode vir falências, situações difíceis. O problema é dele, e não é meu. Ah, se a gente tivesse essa fé. Né? Olha verso 35 e 37, fala assim:
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Por amor de ti, enfrentamos a morte o dia todo, somos considerados como ovelhas ao matadouro. Ele está citando aqui o Salmo 44, né? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso é uma verdade, irmãos. É uma verdade. Mais do que vencedor. É algo que não pode ser manipulado. É algo que você não cabe mais nenhum tipo de sacrifício para eu entrar dentro do céu. Já vi até igrejas na televisão vendendo propriedade no céu, irmãos. Coisas loucas. Então é uma declaração que o cristão não só resiste às provações, mas as provações não têm o poder de derrotá-lo. Então, você, com a presença do Espírito Santo por meio da fé, estamos habilitados a sobrepujar qualquer tribulação que vão vir, pelo simples fato de estarmos num mundo hostil, num mundo que odeia a Cristo. Né? O que há de ser em mim, mas o que pode acontecer se na hora H, pastor, eu desanimar, se na hora H eu negar a Cristo? Irmão, isso não vai acontecer, porque o Espírito Santo está sempre com você. Certa feita, a gente vê casos, né? As pessoas acham que às vezes a pessoa está passando por doença, ou passou por um sofrimento grande, que Deus abandonou. Isso é uma mentira. Porque não teve fé suficiente. É uma mentira. A grande pregadora Joyce Meyer, né? Pregadora internacional, teve que lutar com câncer no seio, no auge do seu ministério, irmãos. Eu conheci uma moça numa igreja que eu frequentei no Rio de Janeiro, que ela tinha um ministério de linguagem de sinais. Então tinha algumas crianças surdas nessa igreja que ela dava aulinhas com sinais. Todo mundo amava aquela menina. E quando ela se casou, a igreja fez uma festa e tal. Pouco tempo depois, 9 meses, 1 ano depois, ela está grávida do seu primeiro filho. E esse filho nasce surdo e mudo, irmãos. As pessoas, olha, como é que pode Deus fazer com isso uma pessoa que servia tanto ele? Irmãos, nenhuma criança no mundo teria uma mãe em condições de ajudá-lo se não for igual a ela. Então Deus sabe o que faz, irmãos. Deus não dá nós se a gente não tiver o dente para mordê-la, né? Então, e vários outros casos, conheci pastores, homens de Deus que enfrentaram uma situação de dor, às vezes um filho nasceu com poliomielite. Essas pessoas são humanas e elas podem ficar em dúvida, podem questionar a sua fé, podem até fraquejar, mas elas recebem o poder do Espírito para enfrentar qualquer situação. Então, o verso 38 e 39, né, ele está fazendo aqui, terminando esse capítulo, que nem a altura, porque estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É uma declaração tão fantástica, irmão, tão fantástica, que a gente fica assim, a pergunta não é quem vai me separar do meu amor por Cristo? Não, a pergunta não é essa. Paulo está dizendo, quem vai separar do amor de Cristo Jesus por mim? Tem toda a diferença. Por quê? Pois independe de mim, independe de nós. É o amor de Deus em Cristo Jesus por nós, que existe antes da criação do mundo. Romanos 5 diz que se nós éramos inimigos, blasfemos, adversários, estranhos, e Cristo morreu por mim, imagina agora que eu estou com Ele. Imagina agora que o amor de Cristo está em todo o meu ser. Né? Por isso que fala em Efésios que o marido, que Cristo ama a igreja como se fosse a sua esposa, cuida dela, que assim o casamento deve ser, o marido deve cuidar da esposa. Né? É uma poesia tão linda, né? Que ele morreu para deixar a igreja sem rúgula, sem mácula. Então, o casamento é uma coisa tão bonita, é tão bem bolado, porque é uma maneira diária de tornar a gente menos egoísta, menos egocêntrico, né?
a ter prazer na rotina do dia a dia, em pequenos gestos, tudo isso faz toda a diferença quando os anos passam. É muito triste você ver pessoas casando por interesse, por dinheiro, ou colocando todo o valor do casamento numa cerimônia de casamento caríssima, né? Caríssima, deslumbrante. Não é isso que segura o casamento, irmãos. Não é isso. O casamento hoje só sobrevive se Jesus estiver no lar, for o cabeça do casal. Ah, mas um dos cônjuges não é cristão. Se o outro for, Jesus vai dar força para que aquele casamento sobreviva, né? É, nós temos que pedir a Jesus para nos ensinar todo dia a amar, que é muito difícil para nós fazer isso. Então, nesses 10 itens que o apóstolo Paulo está citando, que poderiam ter o poder de nos separar de Cristo, anjos, demônios, a força do universo, o tempo presente e futuro, nada disso vai nos separar. Então eu volto para o início dessa carta, a carta que mudou o mundo. Aqueles 4 meses que o apóstolo Paulo, no ano de 52 da nossa era, na casa de Gaio, um amado discípulo dele, ele escreve com calma, e faz um resumão, um grande resumão das revelações que Deus passou para ele, que Cristo passou para ele, das suas experiências nas suas viagens missionárias, e faz essa epístola fantástica. E já tinha 20 anos de trabalho missionário quando ele escreve isso, irmão. Mostrando o plano maravilhoso que estava na mente de Deus antes do mundo. Isto é o Evangelho. Não há nada de novo no Evangelho. O Evangelho não é para ser acrescentado. É o mesmo que tem sido pregado nesses 2024 anos. Domingo após domingo na sua igreja. Eu espero que isso aconteça. Então, isso tem que estar gravado em nossa mente, irmãos. O apóstolo, então, está escrevendo essa carta para a igreja de Roma, dizendo, à medida que o evangelho for sendo pregado, o mundo vai melhorar. Ele não fala isso. Não fala em momento algum. À medida que o evangelho vai ser pregado, vão acabar as provações e aflições. Ele não fala isso. Ele não fala, para de sofrer e vem para Jesus. Ele não fala essa mentira, irmãos. Ah, ninguém mais vai ser levado para o matador. Ele não fala isso, em momento algum. Não, não. Ele prega o poder de Deus, o evangelho. É o poder de Deus para todo aquele que crê. Porque essa mesma igreja, deixa eu ver, 13 anos depois, o imperador Nero vai tentar aniquiná-la, vai queimar os cristãos, vai lançar os cristãos de Roma às feras para serem devoradas, entendeu? Essa igreja vai passar por um grande sofrimento. Como a gente vai passar por sofrimentos enquanto estivermos vivos aqui? Mas ele está declarando, tudo isso não tem o poder de nos vencer, nem a morte, irmão. A morte para o cristão é uma porta giratória, né? Que você entra e entra na realidade da eternidade. O Espírito Santo está esperando, irmãos, que a gente chegue o dia em onde todo o corpo de Cristo, todas as pessoas declarem que os seus interesses não mais existem, somente os interesses de Jesus Cristo. As pessoas detestam um Deus que se ira contra o pecado, que as pessoas gostam de pecar, né? E o evangelho sem o poder de Deus, irmãos, é pura filosofia. Mas também sem a expiação na cruz do Calvário, ele também vira apenas um conto de carochinha. Ele, nosso Deus, feriu seu próprio filho por amor de nós. É impossível conhecer o amor de Deus fora de Cristo Jesus. E eu termino com um versículo aqui, que está na primeira carta de João, lá no finalzinho da sua Bíblia, o apóstolo do amor, né? Deve ter escrito isso por volta do ano 100. No capítulo 5, no verso 4, fala: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória de quem venceu o mundo, a nossa fé. Terminamos esse capítulo 8 de Romanos, irmãos. Capítulo tão lindo. Nós estamos na mensagem 57 de Romanos. Fala, eu acho que o título desse capítulo deveria ser a doutrina da perseverança de Deus pelos santos. Porque nada pode nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus por nós.
nada. Que bom, que bom, que bom que a gente pertence ao Senhor. Amém? Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.